Olá pessoal, estamos de volta para mais um vídeo aqui no canal e também mais um episódio do podcast Resenhas com Zeca Lemos, que você pode ouvir na sua plataforma de agregador de podcasts preferidos. Eu sempre deixo o link aqui na descrição do vídeo. Então, se por algum motivo você prefere o formato do áudio ao formato do vídeo, chega lá no podcast. E o livro que a gente vai conversar um pouquinho hoje é a obra A Pirâmide Invertida, do jornalista e escritor britânico Jonathan Wilson. Um livro que, ao meu ver, é imprescindível, é fundamental para qualquer pessoa que goste ou tenha algum interesse por futebol. Porque é um livro que é conhecido como a Bíblia da Tática no futebol. Ele conta toda a história de maneira bem rica, de maneira bem detalhada, sobre como a tática surgiu e como ela mudou e se reinventou no futebol. Bom, o Jonathan Wilson, ele é um jornalista britânico, já publicou diversos livros sobre futebol, mas o A Pirâmide Invertida foi o que ganhou mais notoriedade porque foi o que se expandiu para além da Inglaterra. O livro foi traduzido em diversos países do mundo e foi sucesso mundial. Essa edição que eu resenho aqui é de 2013, publicada aqui no Brasil pela editora Grande Área, uma grande referência de literatura de futebol aqui no Brasil. Mas a publicação do livro inicialmente foi feita em 2008. Jonathan Wilson, ele é jornalista esportivo, ele escreve para o jornal The Guardian, também para a revista Sports Illustrated, e ele é fundador e editor da revista The Blizzard, também esportiva. E o livro, ele traça todo um panorama histórico da tática no futebol. Ele começa do início do futebol, das primeiras partidas de futebol que ocorreram no mundo, já datando da segunda metade do século XIX, na Inglaterra. E ele fala que no início do futebol, o jogo era praticado de maneira muito intuitiva. Você tinha os jogadores que queriam vencer, e a meta era levar a bola até o campo adversário e fazer o gol. Ou seja, correr e chutar. Era basicamente o que se fazia no futebol. A gente imagina o caos que era, né? Não tinha nenhuma noção de ocupação de espaços, não tinha nenhuma noção de movimentação, não tinha nem noção da precisão, da necessidade de passes no futebol para os times jogarem. E ele vai mostrando como, com o passar do tempo, à medida que o futebol sai na Inglaterra e chega a outros países, a Escócia, a Hungria, a Holanda, a Itália, a Espanha, chega a América do Sul, a Uruguai, a Argentina, o próprio Brasil, que é o país do futebol, ele vai se reinventando e vai mostrando certas nuances de acordo com cada país. Pouco tempo depois do futebol surgir, as pessoas começam a ver que o jogo não funcionava daquele modo tão intuitivo. Não bastava correr e chutar. Não bastava levar a bola à área do adversário, chutar e fazer gol e vencer. Para o futebol ser praticado bem, para o futebol ele ser, digamos, jogado de maneira mais inteligente, se precisaria pensar em outras coisas. Daí vem a noção da necessidade de passes, da ocupação de espaço e da distribuição de jogadores ao redor do campo. E é interessante porque o livro A Pirâmide Invertida, esse nome ele é bem ilustrativo porque é justamente do que traça o panorama histórico da tática no futebol. Porque no início o futebol era uma pirâmide, de um modo que no ataque basicamente estava todo mundo, na defesa tinha praticamente ninguém. Os times basicamente atacavam. E ele vai mostrando a evolução, as mudanças dos esquemas táticos pelo mundo, de modo que a pirâmide se inverte para um esquema em que há ocupação de espaço pelo campo a ponto de ter praticamente só um homem enfiado. Quer dizer, a pirâmide se inverteu. Por isso é a pirâmide invertida, a história da tática no futebol. E ele analisa taticamente grandes times da história do futebol, muito marcantes, tanto clubes quanto seleções mesmo. Ele analisa a Argentina de Carlos Bilardo, da década de 80. Ele analisa a seleção brasileira das Copas de, por exemplo, 58 e 70. Duas seleções brasileiras que deixaram muitas saudades e que, sem dúvida, fizeram muita história no futebol. Ele analisa também o futebol holandês, que ficou conhecido como carrossel holandês na década de 70, principalmente, que foi quando foi criado o conceito de futebol total. Vários esquemas, ele analisa como o futebol vai se reinventando e como os times vão se adaptando de acordo com suas opções,
de acordo com suas características, sempre trazendo também uma preocupação histórica e sociocultural. É um livro que, embora ele seja muito rico, embora ele seja muito prazeroso de ler, quem gosta de futebol vai gostar com certeza desse livro, porque a gente descobre muita coisa, a gente aprende muita coisa. Ele termina sendo um pouco cansativo, porque ele é longo. Ele tem mais de 400 páginas, e não são apenas mais de 400 páginas. São mais de 400 páginas de muitas referências sociais, históricas e bibliográficas. São várias páginas de referências bibliográficas, ou seja, é um trabalho realmente magistral e que eu imagino que tenha dado muito trabalho para o autor. Mas é sem dúvida uma referência no que diz respeito à tática no futebol, e foi desse livro que nasceu o interesse das pessoas por tática. Porque esse tema, a tática no futebol, ele já é estudado há muito tempo. Já é estudado desde o século passado por estudiosos, por profissionais da área, por treinadores de futebol, até também estudantes de áreas correlatas, como educação física em suas graduações. Mas era um tema que, até a publicação desse livro, até esse livro vir explicar a tática de maneira mais didática, de maneira mais clara, era um tema muito restrito a uma gama pequena de pessoas. E com esse livro nasceram vários perfis, vários canais, meios de comunicação, pessoas que começaram a falar de tática também, seja na internet, seja na mídia tradicional ou em outras plataformas. Então, é um livro que eu considero muito importante, é um livro que eu considero imprescindível para qualquer pessoa que gosta de futebol, porque faz a gente enxergar o jogo, faz a gente ver as quatro linhas de uma outra maneira. Você, ao final desse livro, vai passar a enxergar o futebol de um outro modo. O seu time pode até perder, mas com certeza você não vai mais ver da mesma maneira. Por quê? Porque você vai entender melhor como funciona o jogo. Você vai entender as linhas, você vai entender as movimentações, você vai entender o que é a função de cada jogador dentro do campo, você vai entender a dinâmica de grupo, de coletivo no futebol. Uma resenha um pouco mais difícil de fazer, porque de assunto que eu não tenho tanto conhecimento, porque não sou da área, não sou estudante de educação física, também não sou um profissional que trabalha diretamente com futebol, mas que eu, como curioso, que li e gostei bastante da obra e que achei interessante para quem gosta de futebol como eu e para quem tem certo interesse pelo esporte, esse esporte que a gente ama tanto e que desperta a paixão de tanta gente, eu, gostando dele como eu gostei, eu sinto que eu devia trazer essa resenha aqui para recomendar para vocês essa leitura tão importante e tão rica. É isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer crítica, feedback, coloca aí nos comentários. Me chama no direct de alguma rede social, sempre coloco aqui minhas redes sociais, quem quiser trocar uma ideia. Você também pode ouvir no podcast Resenhas com Zeca Lemos, na plataforma que você preferir. Fiquem com Deus, até a próxima.